Vamos chegar com muitas notícias. Papai Noel está passando aqui no Vasco da Gama com informações para você. Então já chega deixando o seu like, comenta e compartilha. E claro, se inscreve no nosso canal, que é a sua casa. Bom, direto e reto com muitas informações sobre o Vasco da Gama. Fique até o final porque o mercado vascaíno promete ser agitado e eu vou antecipar algumas informações para você aqui no nosso café. Bom, começando com o tema dinheiro. 8.300.000 reais foi a parte líquida da renda que ultrapassou 13 milhões de reais no Maracanã no último domingo. E esse foi o lucro que o Vasco teve na operação chamada Copa do Brasil, quando decidiu jogar no Maracanã com mais de 67 mil torcedores. O Vasco obteve esse resultado líquido. Só para efeito de comparação, dos 15 jogos em que o Vasco teve o mando de campo em São Januário, lembrando que o jogo com o Flamengo, os jogos com Flamengo e Fluminense foram no Maracanã no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Palmeiras, o Vasco tinha vendido o mando de campo para Brasília, então os 15 em que ele foi mandante, o resultado líquido bateu 7.600.000 reais. Em um jogo, o Maracanã deu mais renda do que 15 em São Januário. Ah, mas o resultado esportivo, jogando em São Januário no Campeonato Brasileiro, infelizmente nessa temporada, o nosso caldeirão não ferveu para cima dos adversários. Bom, vamos entrar então no mercado da bola. Puma Rodrigues, lateral direito, que atua como lateral esquerdo, no comando técnico Fernando Diniz, que vai seguir o trabalho no Vasco, vai iniciar a temporada, já está com o planejamento em vigor, já está rolando a bola com a diretoria para trazer jogadores, aprovou e já está tudo certo, falta a assinatura do Puma com o Vasco por 2 anos. Em nenhum momento me garantiu o staff do Puma, ele abriu negociações com o Internacional ou com qualquer outro clube. 2 anos é o novo vínculo do Puma, que joga como lateral direito, lateral esquerdo e pode atuar numa segunda linha pela direita. Assim já o fez no Vasco da Gama. Foram 124 jogos com a camisa do Vasco, 43 nessa temporada. Ele marcou 8 gols e deu 10 assistências. Esse é o Puma Rodrigues, que veio em 2023, em janeiro do Nacional, e chegou aí para ser o titular. Depois veio o Paulo Henrique, que veio do Atlético Mineiro, disputando posição com ele. Hoje o titular é o PH, e ele é uma opção no banco de reservas. Jean Davi, rescindiu o contrato. Esse é um dos erros da diretoria do Vasco. O Vasco errou em algumas contratações, quando o Fernando Diniz lá atrás falou, no domingo, que o Vasco não tem dinheiro, que o Vasco não vai trazer grandes jogadores, e é verdade, também não pode errar, Diniz. À época, o Vasco pagou $1,5 milhão pelo Jean Davi, 8,5 milhões de reais. Não performou 15 jogos, nada de gols, nada de assistências, tinha contrato até junho desse ano, e o Vasco rescindiu o contrato do atleta, que não fez absolutamente nada. Assim como ele, o Maxime, que foi emprestado, o Lloyd Augusto, que foi emprestado, o Garré, que está no banco e nem é utilizado. Se somar essa quantia aí de investimento, a gente ultrapassou pelo menos aí 6 a 7 milhões de dólares. A gente está falando então 7 milhões de dólares, mais de 35 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, Diniz. Por exemplo, esse valor ultrapassa, inclusive, para comprar o Carlos Cuesta junto ao Galatasaray, e o Vasco irá fazê-lo. Hoje o Vasco tem a opção de compra por mais de 5.750.000 euros e o Vasco irá fazer a aquisição desse atleta, que tem contrato de empréstimo até janeiro, vai prorrogar e vai ficar no Vasco da Gama. Já Maurício Lemos não, vaza. Esse veio de graça, não teve que pagar nada ao Atlético Mineiro. Então, o negócio não foi ruim, ele não performou e aí acontece. Havia expectativa sim dele performar. Aliás, falando em zagueiro uruguaio, o Vasco negocia com o Colo-Colo, não é de hoje, e é um pedido do técnico Fernando Diniz, informação trazida pela galera na torcida vascaínos, com o zagueiro Alan Saldívia, 23 anos, pertence ao Colo-Colo, uruguaio. Puma referendou o atleta junto também com o técnico Fernando Diniz, já participou de seleção sub-23, ele tem 23 anos, é destro, contrato até 31 de dezembro do ano que vem. 1.200.000 euros, valor que é totalmente factível. O Vasco trabalha com um empréstimo e opção de compra. Aliás, esse é um modelo Admar Lopes. Está sendo assim com Robert Renan, está sendo assim com Carlos Cuesta, está sendo assim com Andrés Gomes, só não está sendo assim com Matheus França. Até porque nem performando tá. Então nem se tivesse a opção de compra, o Vasco o compraria. Bom, voltando ao mercado da bola. Tietê, Hugo Moura, Garré, são jogadores que estão no mercado, assim como o Maxime Rodrigues, que volta de empréstimo junto ao Toronto. O Vasco vai buscar soluções para eles, junto também com o Esforça, que está voltando de empréstimo do Juventude. São jogadores negociáveis. O David, há uma avaliação ainda para ser feita em relação a ele, mas não será surpresa se o David também for negociado. Paulo César Salomão, primeiro vice-presidente-geral do Vasco, foi nomeado por indicação do presidente da República como juiz
do TRE do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral. Por isso, ele pediu saída do cargo que ele foi eleito para primeiro vice-presidente geral do Vasco da Gama, que vai nomear outro para a função. Boa sorte ao Paulo César Salomão, que é um dos braços importantes da atual gestão do Vasco da Gama e continuará sendo à distância, mas atuante dentro da gestão, não mais o Paulo César Salomão. Nuno e Rayan estão na seleção da Copa do Brasil, predominado, obviamente, pelo campeão Corinthians, mas os dois representaram o Vasco da Gama. Johan Rojas, olha, pacotão de notícias, você não perde nada aqui no Fanático, hein? Meia do Monterrey, do México, tem contrato até 30 de junho de 2028, o Vasco negocia um empréstimo com opção de compra, 4 milhões de euros é o valor de mercado do atleta, e o Admar Lopes segue negociando a contratação desse jogador. Certo mesmo que o Vasco vai trazer um zagueiro, um volante ainda virá, um meia e pelo menos 2 atacantes, um lado de campo e também um centroavante. Ah, significa que o Verratti vai sair? Não. O Verratti tem contrato até o fim do ano, que vem, é um líder nato, é um líder técnico, foi o artilheiro do Brasil, terminou como artilheiro do Brasil, então é um jogador que o Vasco conta para a próxima temporada. E o salário dele é muito alto, por isso que alguns clubes acabam pesquisando e tal. Esquece, não tem negociação. É isso. Espero que você tenha gostado. Convido você hoje, às 6 da tarde, vamos fazer uma live especial, um balanço da nossa temporada. 7 horas, uma live com os membros do canal para fechar 2025. Muita coisa vem pela frente em 2026, torcedor. E eu tenho certeza que coisas boas a gente está plantando, a gente está subindo de degrau por degrau. Trabalho é longo, é médio e longo prazo, não é curto. Estou falando da atual gestão, que está no 2º ano de mandato. E há evolução sim, há evolução na parte financeira, há evolução na parte técnica. E vamos juntos com o Vasco da Gama. Lamentável ontem o perfil do falecido Dr. Celso Barros, a quem eu tinha muito respeito, e a assessoria de comunicação utiliza o perfil dele em uma rede social para fazer uma crítica ao Fernando Diniz. Na boa, né? O cara, inclusive, já morreu. Utilizar a rede social para fazer uma crítica pelo resultado. Ah, porra, meu irmão, é justificar o dinheirinho que vocês ganham? Que coisa mais ridícula. Então, tchau para vocês. Um grande abraço, ótimo dia. E até mais tarde. Família, ficamos aí com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, né? Informações exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil, para você ficar acompanhando aí sobre as últimas informações do maior clube brasileiro. E a gente peço de você humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa também o sinal das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente tiver postado vídeo aqui no nosso canal. Combinado, rapaziada? Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço profundo aí no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!